Ei pessoal, boa noite. Eu não vou me alongar muito no vídeo para não ficar extenso aí para vocês e depois ele fica difícil de subir para a plataforma também. Então eu vou dar sequência ao conteúdo, espero que todo mundo esteja se cuidando para a gente conseguir depois, rapidamente voltar a ter as nossas aulas presenciais, beleza? Então olha só, a gente vai falar um pouquinho agora de equilíbrios de corpos rígidos. Nas últimas aulas, a gente estava falando de somatório de momento, somatório de forças e encontrando a resultante de um sistema com várias forças aplicadas e tudo, né? Foi o que a gente estava fazendo nas últimas aulas. Então, olha só, agora a gente vai falar um pouquinho de equilíbrios de corpos rígidos, certo? Então, olha só, o que é um corpo rígido, né? Agora, porque a gente ficou muito batendo na tecla de ponto lá. A força resultante num ponto ou num bloquinho. Agora a gente vai falar de equilíbrio de um corpo rígido. Então, olha só, aqui a gente tem uma plataforma de 200 quilos suspensa através de uma torre treliçada. Treliçada é quando os ferros, aqui no caso da estrutura, formam triângulos, né? Então, se a gente vê essa torre aqui, ela é toda treliçada. Então a plataforma está suspensa por essa torre de 200 kg e além disso tem esses dois cabos de sustentação, tem os cabos de sustentação que estão dando estabilidade para a plataforma também, e ela está conectada à torre através desses dois pontos aqui, certo? Que são os conectores que estão aqui no enunciado, certo? Então olha só, simplificando, então ela tinha 200 quilos, hein? Simplificando esse sistema da plataforma, eu tenho o que a gente está vendo aqui, ó, que é o diagrama de corpo livre da minha plataforma. Então vamos com calma. Primeiro vamos nesse aqui que é o mais fácil. 1962. Ela tinha 200 quilos, né? Massa. Para se transformar para peso, a gente multiplica pela gravidade, 9,81. Então a gente tem aproximadamente aí uma força-peso resultante de 1962. Olha esse G que está aqui, que foi aplicada no CG, no centro de massa, no centro de gravidade da minha estrutura. Então a gente pode considerar que aquela força, que essa força-peso está aplicada neste ponto, beleza? Então a gente tem essa força P. O que é esse T aqui? Esse T é de tração do cabo. Então o cabo está preso na torre. O cabo é o elemento que liga a torre e a plataforma. Logo eu tenho essa tração do cabo aqui. E aqui tem duas coisas que a gente vai falar agora. E eu vou tentar ser o mais clara possível, espero conseguir. Ação e reação, lembra lá da física? Se a gente dá, por exemplo, um tapa, um soco na parede, a minha mão exerce uma força na parede e a parede exerce uma força na minha mão. É sempre assim. Ação e reação, duas forças de mesmo módulo, mesma direção, porém sentidos contrários, não é isso? Porque se eu aplico, imaginem vocês aí, dando um soco na parede. A força que a sua mão fez na parede é no sentido do seu corpo para a parede. Agora, a força que a parede faz na sua mão é no sentido da parede até você. Ou seja, os sentidos são opostos. Isso são ação e reação. Então, se eu plataforma, tá? Tô pensando como uma plataforma. Faço uma força na torre através desse conector, ou seja, o conector faz uma força na torre, a torre também faz uma força no conector. Certo? É assim, ação e reação para tudo. Então aqui, se eu estou presa, olha o mouse aí, neste pontinho aqui, se eu, plataforma, fiz uma força ali para me segurar, alguém, que no caso é a torre, fez a mesma força de mesmo módulo, mesma direção, porém em sentidos opostos. Isso a gente começa a falar de apoio. Ali na frente tem um slide que vai ficar um pouco mais claro. Mas por que aqui tem um AX e um AY? Significa que esse pontinho aqui, pensa nesse ponto da plataforma. Uma vez que eu subi, que eu estou suspenso e travei a minha plataforma na torre, eu estou travado, eu estou estável, eu estou em equilíbrio, eu, plataforma, não vou descer, ou seja, eu não vou movimentar em Y, em descer nem subir, e não vou movimentar em X.
Então significa que alguém está fazendo uma força para me sustentar em X e em Y, para não deixar que eu me mova em X e que para não me mova em Y. Então a plataforma sofre essas duas forças de reação. Reação de apoio. É isso que a gente começa a encontrar. Então, se eu, plataforma, aplico uma força na horizontal na torre, a torre faz uma força horizontal em mim. Se eu, plataforma, aplico uma força vertical na torre, a torre faz uma força vertical em mim. Esse é o conceito de ação e reação aplicado às nossas reações de apoio. Olha aqui outro exemplo, acho que esse vai ficar mais fácil de explicar. Ó, tem uma viga de aço aqui, ó, um exemplo prático aí da vida de vocês. Olha neste ponto aqui, ela tá agarrada tanto na direção X, ou seja, na horizontal, ela tá presa aqui, ó, na parede, tanto na direção X quanto na direção Y. Então, neste ponto, se ela está presa, se o meu apoio está legal, ela não se move nem em X nem em Y. Ora, se eu não me movo, eu viga, hein? Se eu, viga, não me movo em X nem Y, significa que eu fiz uma força no muro aqui para ele me sustentar. Logo, o muro devolve a mesma força para mim. Mesmo módulo, mesma direção, porém em sentidos opostos. Então, aqui, se eu não me movo nem em X nem em Y, aqui eu tenho uma reação de apoio vertical e aqui eu tenho uma reação de apoio na horizontal. Também, porque aqui eu estou presa na vertical e estou presa na horizontal. Ora aqui agora, ó, aqui eu não estou apoiado na direita, eu só estou apoiado através desse muro. Então eu tenho um apoio apenas na vertical. Então aqui eu tenho uma reação de apoio na vertical. Olha o conceito que eu estou falando de ação e reação. Concorda que essa viga tem um peso, né? Ela tem uma massa, constantemente a gente está num lugar que tem gravidade, então ela tem um peso. Ela tem um peso. Então, olha só, se ela tem um peso, ela faz uma força no muro, certo? Então, ela aplicou uma força no muro. No ponto B, hein? Estou pensando no ponto B. Se eu apliquei uma força no muro, eu fiz uma ação. Então, pela lei da física, o muro me devolve com uma reação. Então, se eu apliquei uma força no muro de cima para baixo, o muro aplica uma força em mim de baixo para cima, como reação. Sentidos opostos. Tá bom? E esses 3 Fs que tem aqui embaixo são as forças resultantes desses outros pesos, dessas outras estruturas que estavam aqui em cima. Então, se aqui tem massa, essa força passa para a minha viga. Se aqui tem massa, essa força, dado a gravidade, passa para a minha viga e assim vai. O que é interessante aqui, notar que aqui eu estou presa tanto em X quanto em Y. Logo, meu apoio, que a gente fala apoio de segundo gênero, que ele impede dois movimentos. Então eu tenho aqui uma força de reação de apoio em X e uma força de reação de apoio em Y. Aqui o meu apoio está preso, eu só estou presa em Y. Então eu tenho uma reação de apoio apenas em Y. Pelo desenho aqui, que são esses desenhos comuns, que vai ser comum para vocês aqui daqui para frente, a gente já consegue ver que esse apoio aqui, olha essa figurinha, esse desenho do apoio, parece uma rodinha, né? E de fato é. Significa que eu tô livre para deslocar aqui no X, no ponto B, ó. Certo? Não tem ninguém me impedindo de rodar aqui no ponto B. Então, o que é desconhecido aqui para mim? Apenas uma reação vertical em B. Eu tenho que encontrar. Aqui, agora eu tô presa, olha aqui na figura. Eu tô presa tanto em X quanto em Y. Então, aqui eu tenho uma reação para eu descobrir em X e uma reação para eu descobrir em Y, tá? Então, olha só, se falando de equilíbrio, 2 coisas têm que ser verdade pra gente, que foi até que eu comentei na aula, que eu brincava com a minha caneta. Se eu tô falando de equilíbrio, eu não posso me mover. Se eu estou falando de não me mover, eu não posso ter uma força resultante no meu sistema diferente de 0. Da mesma forma que eu não posso ter um momento resultante no meu sistema diferente de 0. Então, se eu estou falando de equilíbrio, essas 2 equações têm que ser verdade. Se uma delas não for, significa que o meu sistema não está em equilíbrio, certo? Então, alguma coisa fez com que o meu sistema não ficasse em equilíbrio. Esse Ozinho que vocês estão vendo aqui, porque para um sistema estar em equilíbrio, quando eu estou falando do momento resultante, nenhum ponto pode rodar, né? Se um ponto do meu corpo roda, significa que o meu corpo não está em equilíbrio. Que o corpo está em equilíbrio se todos os pontos deles estiverem em equilíbrio, beleza?
Então, um ponto O aleatório. Agora, quando a gente está no 2D, aquela equação de somatório de forças lá, que estava no slide anterior, se resume em somatório de forças em X e somatório de forças em Y, que é o que a gente estava falando na sala, certo? Por isso que aqui creio que vocês não vão ter muita dificuldade. Teoricamente, tudo isso aqui vocês sabem fazer. Ó. A gente sabe encontrar uma força resultante em X. A gente sabe encontrar uma força resultante em Y. E a gente sabe encontrar um momento resultante em qualquer ponto. Lembra quando a gente fazia? Calcule o momento no ponto A, calcule o momento no ponto B. Então, essas três equações vocês já sabem calcular. Vocês já sabem encontrar, certo? Se precisar decompor força, vai decompor, tudo aquilo. Então, no 2D, um corpo é verdade se se essas três equações aqui forem verdade. Então, já pensando no cálculo algebrismo básico, eu tenho três equações, não é isso? Então, até qual o máximo de incógnitas que eu posso ter? 3, né? 3 equações, 3 incógnitas. Se eu tiver 4 incógnitas, por exemplo, eu não consigo resolver com 3 equações, certo? Então, se já estão assimilando a matéria, quais serão as minhas incógnitas aqui? São as reações de apoio. A gente vai responder perguntas do tipo: qual que tem que ser o valor de AX, qual que tem que ser o valor de AY, para que esse corpo fique em equilíbrio? Então, as nossas incógnitas daqui para frente vão ser as nossas reações de apoio. Aí a questão agora do desenhozinho, das simbologias dos apoios, né? A gente encontra na literatura aí alguns valores, alguns símbolos diferentes, mas os mais comuns são esses aí. Então, olha só, pensa na estrutura no cabinho aqui. Lembra que eu falei que de ação e reação, que são duas forças do mesmo módulo, ou seja, mesmo valor, mesma direção, vertical ou horizontal, porém sentidos opostos. Se uma sobe, a outra desce. Se uma vai para a esquerda, a outra vai para a direita. Lembra que eu comentei isso? Então, olha só, pega a sua mão aí e aperta a mesa ou qualquer coisa que você esteja perto, né, agora, em uma direção, em um sentido aí. Então, você está fazendo essa força em um único sentido aí. Então, a mesa, ou seja, o que for que você estiver apertando, vai reagir na sua mão no sentido oposto, na mesma direção. A mesma coisa acontece com o apoio. Olha aqui, ó. O apoio dessa estrutura aqui, dessa letra A aqui, né, dessa primeira linha, quem está segurando essa barrinha azul é apenas esse cabo, certo? O cabo que está segurando ela. Então, a minha reação de apoio aqui, a reação do cabo, o meu apoio nesse caso é o cabo, é na mesma direção do cabo, certo? Ou seja, ó, vamos pensar na prática. O cabo faz uma força neste sentido na barra, a barra faz uma força no sentido contrário do cabo, beleza? Então, aqui, por isso que vocês têm que observar dessa figura para essa daqui? Que o θ se manteve. É isso que eu estou querendo dizer. Ou seja, vamos para um exemplo mais simples. Se eu faço uma força na horizontal, a minha reação de apoio também vai ser na horizontal. Se eu faço uma força na vertical, a minha reação de apoio também vai ser na vertical, tá? Outro exemplo disso, olha aqui, ó. A gente tem essa estrutura aqui, um plano inclinado, tá vendo? E tem um cabo através desse roller que a gente fala, né? Por conta dessas rodinhas, descendo aqui no plano inclinado. A única coisa que eu consigo restringir aqui, que o meu plano inclinado está restringindo, é desse roller não entrar para dentro do plano, concorda? Então, o que está acontecendo? Se o roller está fazendo uma força neste sentido no plano, o plano, que é o apoio no caso, faz uma força no mesmo sentido, nesse sentido, faz uma força na mesma direção, porém no sentido oposto. Então pensa, ó, eu cabo, aperto o plano me empurra, concorda? No outro sentido. Agora esse aqui é o mais comum pra gente. É um cabo e ele tá preso por esse símbolozinho que tem esses dois parafusinhos aqui, tá vendo? Esses dois parafusinhos significa que eu tô prendendo a minha força tanto em X quanto em Y, tá? Então, significa que eu vou ter uma reação na horizontal, que é o que eu chamei de Fx, e também vou ter uma reação na vertical, que eu chamei da Fy, beleza? Ou eu vou ter a reação na mesma direção do cabo que tá aqui. Ou seja, pega esse F, se eu decompor ele, que a gente já sabe, eu tenho o Fx e o Fy. É mais fácil pensar já por reação de apoio nas reações, na força já
decomposto nos eixos, né? X e Y. Agora, esses desenhos aí são os desenhos que vocês vão ver muito. Eu acho que eu cheguei a comentar na sala com vocês. Então, o que a gente tem aqui, gente? A gente está no 2D, tá? Então, eu tenho um apoio ou de primeiro gênero, ou de segundo gênero, ou de terceiro gênero. O que eu tenho querendo dizer com isso? Um apoio de primeiro gênero restringe apenas um movimento. Olha o meu mouse. Um apoio de segundo gênero restringe 2 movimentos. Olha o meu mouse. O apoio de terceiro gênero restringe 3 movimentos. Então tá, um apoio de primeiro gênero, deste caso aqui, ó, como que é o símbolo do apoio? Um triângulo com um tracinho embaixo. Então eu estou falando que eu estou restringindo o movimento na vertical, dado com o meu tracinho. Pensa na viga aqui, ó. Essa é a representação de uma viga, tá? Essa é a viga que está apoiada neste ponto, está apoiada neste ponto. Só que neste ponto ela está apoiada com apoio de primeiro gênero. Ou seja, no caso aqui eu estou falando que a minha viga não desce. Se ela não desce, é porque alguém empurra ela para cima. É a reação do apoio. Neste ponto aqui eu estou falando que a minha viga não desce e nem desloca na horizontal. Se ela não desce, é porque alguém empurra ela para cima. Se ela não desloca na horizontal, é porque alguém fez uma força na horizontal no outro sentido para impedir que ela se desloque na horizontal. Olha só, vou dar um exemplo aqui para vocês. Suponha que o conjunto dessas 3 forças que está aplicada aqui seja uma força de 5 para baixo, certo? Significa que essas 2 forças aqui têm que somar 5 para cima. Aí meu sistema vai estar em equilíbrio. Se essas 2 forças somam 4, eu tenho uma resultante de 1 para baixo. Então meu sistema não tem equilíbrio. Agora suponha que essas forças aqui têm uma resultante de 5 newtons da esquerda para a direita. Então essa força aqui, na horizontal, tem que ser 5 da direita para a esquerda, para anular. Então esse símbolo é o símbolo de apoio de primeiro gênero. Toda vez que ele aparecer, significa que você tem uma incógnita. Eu tenho que encontrar essa setinha de azul. Esse símbolo é o apoio de segundo gênero. Significa que eu tenho 2 incógnitas, uma na vertical, uma na horizontal. Agora, tem esse outro símbolo aqui, que é um risquinho, né, com vários outros risquinhos aqui. E aqui tá a minha viga, então ela só tá apoiada aqui, tá vendo? Então aqui ela tá apoiada. Ó, vamos ler o slide. Se uma rotação é impedida, então o apoio exerce um momento sobre o corpo, certo? Então, olha só, ação e reação. Se eu faço uma força na vertical, o meu corpo, o apoio me devolve uma força na vertical. Se eu faço uma força na horizontal, o apoio me devolve uma força na horizontal. Agora, se eu faço uma rotação, o apoio me devolve um momento. É ação e reação sempre, certo? Então, aqui eu tenho 3 coisas para encontrar. A força na vertical, a força na horizontal e o momento. 3 forças para encontrar, 3 coisas para encontrar. Ok, eu consigo. Eu tenho 3 equações, não é isso? Aqui para essa viga aqui também, eu tenho 3 coisas para encontrar no total. Uma aqui e 2 aqui. Então, eu consigo, porque eu tenho até 3 equações. Mas na próxima aula, a gente vai fazer só exemplo disso. E eu acho que vai ficar bem bacana. Vocês não vão ter muita dificuldade, não. Mas a gente não consegue acertar os exercícios se a gente não fizer o diagrama certo. Se eu não conseguir representar a minha força certa, certo? Então, olha esse sistema aqui, ó. Vamos ver esse diagrama. A gente tem aqui uma estrutura metálica. Tem uma força de 20 libras aplicada neste ponto. Ela está presa por esse cabo, está presa por esse cabo em espiral e também está apoiada no ponto A. Então vamos no mais fácil primeiro, ó. Este ponto chamou de B, tá? O exercício chamou ele de B. Então, ó, se eu, estrutura metálica, estou presa através desse cabo, significa que o cabo fez uma força em mim também, mesmo módulo, mesma direção, porém em sentido contrário, que é o que eu chamo de FB, certo? Então, eu tenho uma força daqui para lá. Ah, não tenho certeza se é daqui para lá. Olha só, o cabo, pensa aqui, ó, o cabo empurra esse cara para lá. Logo, eu empurro esse cara para cá. Tudo bem? Mas não se prendam ao sentido, porque por mais que o ideal é a gente colocar, né, o sentido da prática, o sentido certinho, lembra que eu brinquei na sala com vocês?
Se eu chuto, vamos supor, eu coloquei essa força nesse sentido aqui, da esquerda para a direita, mas na verdade ela é da direita para a esquerda, eu vou achar um vetor do mesmo módulo, mesma direção, porém o valor vai estar com menos na frente, né? Então, se essa força nesse sentido é 5, no sentido da esquerda para a direita, da direita para a esquerda ela é menos 5, então não tem problema. E o sentido está ligado com a cabeça da setinha, tá? Lembra que eu falei também. Então, eu tenho essa força aqui, FB, tem essa outra força aqui, que é essa força aqui desse ferro em espiral, que no enunciado, que eu tirei um print do exercício, tá? No enunciado falava que era 30 libras, então esse 30 libras aqui eu tô informando, beleza? Porque aqui é só a ideia, só pra gente fazer o diagrama. E além disso, a gente sabe que o meu corpo tá preso no ponto A. É o mais importante agora que eu quero que vocês entendam. Olha o apoio, olha o desenho que ele tá no ponto A. Ele tá apoiado por esse desenhozinho aqui, ó. Ó, tá vendo? Então, ele é um apoio de segundo gênero. Significa que eu estou impedindo o movimento na horizontal e eu estou impedindo o movimento na vertical. Se eu estou impedindo, eu apoio, faço uma força na vertical e na horizontal. Então, aqui você tem 3 coisas para descobrir. O AX, que é a reação horizontal, o AY, que é a reação vertical, e o FB. É possível descobrir? É possível descobrir. Porque você tem 3 incógnitas, 3 equações. Você tem o somatório de forças em X, somatório de forças em Y e somatório de momento. Em qualquer ponto, tem que ser igual a 0. Certo? Então, se eu faço somatório de momento no A, tem que dar 0. Se eu faço somatório de momento no B, tem que dar 0. Se eu faço somatório de momento nesse ponto que está aplicada a força de 20, tem que dar 0. Então, olha só que interessante. O que eu mais quero que vocês entendam aqui é conseguir representar esse AX e esse AY. Só. Por hora é só. Por que eu representei esse AX e esse AY? Você tem que ser capaz de pegar essa figura e reproduzir nessa. Se for fazer o diagrama, né? Óbvio. Por quê? Porque aqui eu consigo ver que é um apoio de segundo gênero. Se é um apoio de segundo gênero e a gente está no 2D, então eu tenho uma reação de apoio em X naquele ponto e uma reação de apoio em Y naquele ponto. Por que eu tenho ação e reação, certo? Do jeito que está aqui, a sua estrutura metálica faz uma força no apoio. Logo, ela também sofre uma força exercida pelo apoio. Quem são essas forças? A X e a Y, beleza? Olha esse aqui, ó. Esse aqui é legal, tá? Pra gente fazer. Vou deixar para vocês pensarem e me responderem aqui. Quantas incógnitas tem nesse sistema? Tá? E tentar fazer o diagrama. Então, a gente tem um sistema aqui apoiado. Olha o símbolozinho, hein? Qual apoio que é esse daqui? Me responde aqui, ó, nessa linha. E aqui a gente tem esses 2 cabos, né? Assim, é um cabo só, mas entre A e C, que é a minha viga inteira, ele tá preso em 2 pontos, né? Ele tá preso no ponto B e tá preso no ponto C. Então, tem essas forças aqui exercidas pelo cabo. Também tem essa força aqui, não é isso? Tudo aqui, sempre que tiver cabo, né, gente, a gente fala de força de tração, lembra lá na física? Então, a gente eu vou ajudar vocês. Aqui a gente tem uma força de tração, que eu faria uma setinha para cima e colocaria BD. Aqui eu tenho uma força de tração, que eu colocaria inclinada dessa forma, é D. Força de tração de cabo é sempre na direção do cabo. E aqui eu também tenho uma força aplicada aqui no ponto C de tração nessa corda. Certo? Faz o diagrama de corpo livre, me manda dúvida dessa estrutura aqui. Que apoio que é esse daqui? Certo? Feito isso, se eu te informo a massa desse saco aqui, você conseguiria resolver o problema? Certo? Na próxima aula a gente continua. Então, o que eu quero que vocês entendam aqui? Os apoios. O que é um apoio de primeiro gênero, de segundo gênero, de terceiro gênero? Resumidamente, apoio de primeiro gênero restringe um movimento, logo você tem uma incógnita. Apoio de segundo gênero restringe 2 movimentos, logo você tem 2 incógnitas, em X e em Y. Apoio de terceiro gênero restringe 3 movimentos, então você tem 3 incógnitas, em X, em Y e o momento, certo? Que foi esse exemplo aqui, ó. Cadê? Esse exemplo aqui. Você tem 3 incógnitas aqui, ó. Fx, Fy e esse momento.
certo? Por que eu tenho 3 incógnitas? Porque aqui é um apoio de terceiro gênero. Eu prendi a minha figura, a minha estrutura, a minha viga, de forma que ela não se move em X, não se move em Y e nem roda. Esse exemplozinho aqui, gente, é um exemplo de sacada, né? A sacada ela fica presa em uma lateral, certo? E não tem apoio na outra lateral, certo? Então ela é um apoio de terceiro gênero. As pessoas vão subir aqui na sacada e você espera que a sua sacada não desça, que a sua sacada não se desloque na horizontal e que ela não rode, certo? Então qual que é a força na horizontal que eu vou ter que conseguir restringir aqui? Qual que é a força na vertical que eu vou ter que conseguir restringir aqui? E qual é a força de momento que eu vou ter que restringir aqui? Olha só, se tem uma pessoa, suponha que a pessoa, a massa dela vezes a gravidade aqui, dê 700 newton. Se tem uma pessoa de 700 newton aqui nessa ponta, então, e aqui isso aqui tem comprimento, sei lá, 2, então o momento neste ponto seria 700 vezes 2, não é assim? 1.400. 1.400 neste sentido, ó, olha o meu mal, nesse sentido, que é o sentido horário. Então, esse cara aqui tem que ser 1.400 no sentido anti-horário, certo? Então, para resolver esses tipos de exercícios, que a gente vai fazer na próxima aula, a gente dá nome para esse cara, a x, a y e m, e através daquelas 3 equações a gente acha. Mas vamos com calma. Por hora, fala para mim qual é esse apoio, desenha o diagrama desse exemplo aqui e a gente discute na próxima aula, tá bom? Até mais!